Bom, pessoal, hoje vamos fazer um estudo aqui de mais ou menos 40 minutos, eu espero, onde vamos ler esse capítulo inteiro sobre biologia molecular e iremos esclarecer tudo através da leitura dinâmica aqui e através das nossas pressuposições para poder entendermos. Vamos lá, vamos conversar. Um pouco gripado, mas vamos lá. Ai, deixa eu melhorar minha respiração aqui antes de ler. Um segundo. Ai. Bom, voltando aqui, pessoal. Bom, começando aqui. Primeiro que é a biologia molecular, né? A biologia molecular é o estudo da biologia em nível molecular, obviamente, com especial foco no estudo da estrutura e da função do material genético e seus produtos de expressão, as proteínas. Mais concretamente, a biologia molecular investiga as interações entre os diversos sistemas celulares, incluindo a relação entre DNA, RNA e síntese proteica. É um campo de estudo alargado que abrange as outras áreas da biologia e da química, em especial genética e bioquímica. Bom, vamos lá. A primeira parte é a duplicação do DNA. Como é que funciona? Vamos lá, vamos tentar entender. Uma única molécula de DNA é capaz de se transformar em duas idênticas à original por meio de um processo conhecido como a duplicação semiconservativa. Duplicação semiconservativa. O que será que deve ser semiconservativa? Eu vou circular aqui para a gente ter uma noção. O nome deve-se ao fato de cada molécula nova de DNA conservar uma fita original e somente a outra fita, a fita complementar, ser realmente recém-sintetizada. Ou seja, tem a fita original lá de DNA, uma fita sozinha, assim, desenho aqui. Ele vai lá e duplica outra fita idêntica. Idêntica, mas não é igual. Esse é um processo que precede a divisão celular e ocorre para que todas as células filhas continuem tendo material genético. Ou seja, se duplica. Um erro que possa ocorrer durante a duplicação do DNA, que altere a sequência das bases nitrogenadas, é chamado de mutação, podendo este erro ser deletério, vantajoso ou simplesmente indiferente. Ou seja, existe um DNA aqui, eu acabei de desenhar. Esse aqui é o DNA padrão. Porém, se duplicou e formou outro DNA assim diferente, estranho. Não é um negócio idêntico um ao outro, é diferente. Por isso que ocorreu chamar aqui de mutação. Só voltando aqui, o que é duplicação semiconservativa? O que é que a gente precisa entender? É porque ele faz uma fita semelhante à original, idêntica. Ele semi-conserva, ele não conserva totalmente, não faz uma replicação perfeitamente igual. Tanto que essa replicação está sujeita à mutação. Pelo que eu entendi foi isso, mas vamos continuar. Olhando aqui, a sequência das bases nitrogenadas, aqui guanina, citosina, guanina. No caso aqui vai ser a original e essa aqui vai ser a nova. Você vê que é igual, só que invertido, tá vendo? A original de novo aqui, a nova. É a mesma coisa, tá vendo? Só que invertido. Aí elas se inspiram. Aqui, as fitas rosas e laranjadas são as fitas de molde para a síntese das verdes, que se encontram na imagem do processo de construção, ou seja, vamos ver se eu entendi. Aqui já são duas fitas de DNA enroladas umas nas outras, né? Tá aqui, ó, guanina, citosina, timina, a quitina. Adenina, na verdade, sei lá. A quitina, na verdade, nem lembro. Foda-se. Daqui a pouco a gente aprende. Aí vai descendo, subindo, chegou a hora aqui que essa fita molde original e essa outra fita molde original do primeiro espiral, né, se separam para gerar duas fitas filhas. Aqui, ó, em verde, que ele apresentou aqui, ó. Nada mais nada menos do que uma fita complementar àquela monofita original. Deixa eu pintar aqui. Fita 1 aqui vai ser em vermelho e a fita 2 aqui rosa vai ser em verde. Ufa, de vermelho faz isso, aumentar o brilho aqui do pad. Eu gosto de trabalhar com brilho baixo. Pronto. Entendi mais ou menos. Bom, agora vamos continuar a leitura aqui da gente. Apesar de inúmeras enzimas participando deste processo, destaca-se a helicase, responsável por romper as ligações de hidrogênio separando as fitas do DNA. E a DNA polimerase tipo 3, responsável por polimerizar as novas fitas de DNA. É ainda relevante ressaltar que a DNA polimerase caminha em um único sentido, ou seja, o sentido da duplicação unidirecional, sendo que a fita recém-sintetizada sempre nasce no sentido do carbono 5' para o carbono 3', o que justifica a brincadeira que diz: qual é o sentido da vida? De 5 para 3. Entendi.
Vamos ver se eu entendi direito aqui, pessoal. Ó, pelo que eu entendi, apesar das inúmeras enzimas participando desse processo, destaca-se a helicase. O que a helicase faz? É responsável por romper as ligações de hidrogênio, separando fitas do DNA. Pronto. Então, acho que é a helicase que faz esse processo aqui, ó, que divide aqui, ó, que bota a laranja para baixo e a rosa para cima. Acho que é aqui que entra a helicase. Deixa eu tentar escrever aqui. Bom, responsável por romper ligações de hidrogênio, separando fitas do DNA. E a DNA polimerase, tipo 3, é responsável por polimerizar as novas fitas. Pelo que eu entendi, deixa eu pegar o verde aqui, né? Vou fazer de azul. Essa DNA polimerase aqui, ela é responsável por gerar essa fita verde aqui, ó, que é a fita filha. Chama de fita filha. Eu vou colocar aqui DNA polimerase 3. Eita, agora foi demais. Deixa eu voltar aqui. Tá 3, pronto. Esclarecido, né? Vamos reler esse finalzinho aqui pra gente ter mais entendimento. É ainda relevante ressaltar que a DNA polimerase caminha um único sentido, ou seja, o sentido da duplicação unidirecional. Sendo que a fita recém-sintetizada sempre nasce no sentido do carbono 5. No caso, o carbono 5 deve ser aqui. 3 aqui, 5 aqui. Não, a gente não vai entender isso aqui agora, pelo que eu entendi. Qual o sentido da vida? Bom, unidirecional. Creio que só seja creio que ele esteja dizendo que a direção da duplicação vem de direção da duplicação. Deixa eu ver. Bom, a duplicação tem um sentido só, que eu não entendi ainda direitinho o que quer dizer. Vamos agora para a próxima parte. A gente vai... Vou fazer o seguinte, aproveitar esse estudo aqui, vamos escrever nossas dúvidas aqui, que mais pra frente no capítulo a gente vai tirar essas dúvidas. Deixa eu ver aqui, ó. A dúvida 1. Vou botar aqui no cantinho. D1 de dúvida 1. Direção da DNA. Vou botar P3. Pronto. A gente já sabe que é polimerase tipo 3. Vou botar o T aqui. PT3. Aqui, ó. Ainda é relevante ressaltar que a DNA polimerase caminha em um único sentido, ou seja, sentido de duplicação é unidirecional. Bom, não entendi essa parte, fico em dúvida. Sendo que a fita recém-sintetizada... Pronto, beleza, não entendi. Mas vamos pro próximo. Bom, eletroforese e o teste de paternidade. Entendeu o que é eletroforese, que a gente não sabe ainda. Eletroforese, ferramenta amplamente utilizada no meio científico, é uma técnica baseada na separação de partículas em um determinado gel de acordo com a sua massa e carga, ou seja, usa através da eletricidade lá da física. A eletroforese pode ser utilizada para a separação de diversas moléculas orgânicas, como lipoproteínas, proteínas e DNA, ou seja, vamos ver se a gente entendeu aqui, né? Pegar em vermelho. Eletroforese é um método utilizado, né, para separar, só anotar para anotar, tais enzimas aqui, ó, lipídios, botar a N, na verdade, botar N aqui, ácido nucleico e proteína, né, pelo que eu entendi é isso que a eletroforese faz. Bom, o princípio da eletroforese é utilizado na separação do DNA, se baseia na carga negativa global de uma fita de DNA. Lembre-se, o DNA possui radicais fosfato PO4-3, ou seja, um íon, em cada um de seus nucleotídeos. E é por isso que molécula carregada negativamente, portanto, íons livres, moléculas de DNA ou fragmento de DNA, em uma solução, podem ser separadas aplicando uma certa voltagem. Ou seja... Vou parar aqui nesse pontinho aqui. Vamos ver se a gente entendeu, né? Dentro do DNA possui radicais fosfatos. Como eu havia dito, né? Essa carga aqui, ele é um íon. Ele é um íon negativo. Significa que ele é um ânion. E que ele está
com menos 3 de carga. Ele pode ser mais eletronegativo que for, ele ainda está mais eletronegativo do que ele é naturalmente. E por isso, já que ele é carregado negativamente, se a gente colocar ele dentro de uma solução e aplicar uma certa voltagem nele, ele acaba se separando, não é isso? Se separando, e como ele é negativo, aqui, ó, continuando aqui, ó, ao final do processo, as cadeias de DNA estarão próximas ao cátodo positivo. Como ele é negativo, ele vai para o cátodo positivo. Por quê? Porque os opostos se atraem. Que atrai devido à polaridade das moléculas. Eita, só. Vamos buscar aqui na tela. Que atrai devido à polaridade das moléculas de carga negativa. Agora aqui ele vai falar o gel de poliacrilamida forma uma malha constituída por uma rede de polímeros que permite a migração de moléculas. Ou seja, esse aqui é o gel, no caso é a solução que provavelmente se usa na eletroforese, né? Que facilita essa transição da molécula de DNA. E bom, moléculas de menor peso terão mais facilidade em atravessar a malha do gel, posicionando-se assim mais próximas do cátodo, enquanto moléculas de maior peso apresentam mais dificuldade posicionando mais próximas do ânodo. Ou seja, o cátodo, no caso, vai ser o DNA e do ânodo a outra coisa lá. A distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada com a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no mesmo gel. Vamos ver o que a gente entendeu disso aqui, né? Tentar esclarecer. Bom, basicamente vamos tentar dar um zoom aqui e fazer um imaginativo. Bom, saber que isso aqui é um pote, tem uma solução aqui. Uma solução, a gente vai lá e vai pegar um cátodo aqui, bota cátodo positivo, um cátodo aqui negativo, vou botar as cores invertidas, mas tudo bem, vamos lá. Vamos supor que esse verdinho aqui é o sangue, o DNA aqui, ó, vou colocar aqui, o DNA vai ser esse verdinho, vai nessa direção aqui mais próxima do cátodo. Por quê? Porque o DNA tem carga negativa, ó. A gente vai correr a separação do DNA. Vamos supor que esse vermelho aqui dentro é o sangue. Pelo que eu entendi é isso, né? Basicamente o que acontece fisicamente. Isso aqui que a gente tá lidando aqui, esse líquidozinho, é um gel de poliaramida, sei lá, poliacrimida. Deixa eu ver aqui o nome do gel. Não vai fazer diferença, mas eu quero saber. Poliacrilamida. Poliacrilamida. Pronto. Basicamente isso, o gel. Bom, a distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada com a distância que outros fragmentos, tamanho conhecido, percorreram no mesmo gel. Bom, são tamanhos iguais, mas muda seu peso, né? Bom, aplicação das amostras. Vamos ver se a gente entende esse desenho aqui. Bom, polo negativo aqui, né? Cadê o polo positivo aqui embaixo? Polo negativo, aplicação das amostras aqui. Cuba eletrolítica. Aqui. Isso tudo aqui é gel. Tampão, no caso deve ser solução, né? Vamos testes de paternidade, apesar da aplicação do contexto. Saiba-se que DNA de qualquer pessoa apresenta sequências polimórficas, isto é, que apresentam diferenças variando de um indivíduo para o outro. Um conjunto destas regiões polimórficas nos faz únicos, funcionando como impressão digital do DNA. E, portanto, servem para nos identificar nossas origens, tanto materna como paterna, certamente. Bom, uma vez são herdadas e transmitidas de pais para filho, de uma forma que os genes. Rapaz, não entendi muito bem o que é eletroforese, sendo honesto. Mas pelo que eu entendi, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir explicar nesse cubinho aqui. Bom, as moléculas de DNA, vamos ver se é isso, faz sentido.
pegar aqui uma caneta mais... As moléculas de DNA são aplicadas aqui, ó. A aplicação das amostras ocorre aqui, essa tampinha desse muro. Tá vendo onde essa pinceta tá aplicando? Aproveita, na verdade. Pinceta, sei lá, não sacou. Tá aplicando sangue ali. E as moléculas de DNA vão percorrer uma distância, que é essa seta aqui. E essa distância vai definir, né? Bom, como o DNA tem o PO4 carregado negativamente, vão percorrer uma distância maior, como é o caso desses daqui, vieram até o final aqui. Outros vão até aqui só, outros vão só até aqui, outros só até aqui, outros só até aqui, outros só até aqui. Ou seja, dessa forma a gente vai entendendo, vai comparar os dois exames para saber quem é o pai e quem é a mãe. Vamos continuar a leitura que parece que a gente entende melhor. Bom, a partir dessa descoberta, foram criados testes de investigação de paternidade a partir do estudo das regiões polimórficas do DNA de um filho e da comparação destas mesmas regiões do suposto pai. É possível afirmar que se a criança herdou daquele suposto pai o seu DNA. Analise a seguinte imagem que representa o resultado da eletroforese, no qual fragmentos do DNA da mãe, da criança e dos dois homens, A e B, foram separados no gel, sendo um dos homens o pai da criança. Bom, pelo que eu entendi aqui, vamos fazer aquela seta aqui, que é o menos, aqui é o mais. Bom, aqui se a gente for analisar, já tá analisado aqui, né? Esse DNA aqui, a criança, foi até essa distância. O do homem A já não teve, tá vendo? Ele não foi tão eletronegativo a ponto de alcançar a distância maior. Esse DNA aqui da criança já veio até essa distância aqui, que nenhum dos dois teve, porém a mãe herdou, ok? Só comprovando que ele é filho dela. Aqui, ó. Esse DNA aqui foi até só essa distância, esse pai aqui não teve, esse aqui teve. E cachorro. E esse DNA que o filho tem, os dois tem, então aqui tá ok, ó. Agora esse DNA aqui, essa partezinha veio até aqui, que ele também na mãe tem, no pai não tem. Vou botar aqui. Esse DNA aqui não tem no pai, mas tem na mãe. Esse aqui não tem nos dois. E esse aqui é um indicador final, né? Que esse aqui foi o mais longe possível aqui dentro do eletronegativo. Esse aqui era o mais eletronegativo possível, com menor massa também. Então, continuando, já estamos começando a entender. A gente não tinha entendido, tá? Mas deu para dar uma esclarecida do que é a eletroforese. Vamos lá. Olha que falta de ar. Outra pausa. Ai, meu ouvido desentupiu. Bom, bora lá. Perceba que todas as bandas de DNA da criança que não coincidem com as de sua mãe são encontradas no homem B, que é o seu pai. Bom, do conforme que a gente analisou. No próximo capítulo aqui. Bom, síntese de proteínas. Como sintetizar a proteína e de onde elas vêm? Aqui vai ter um pouco de história, já por esse ano que a gente viu. Essas perguntas assombraram a comunidade científica há muitos anos. Todavia, em meados dos anos de 1950, com a descoberta da molécula de DNA, em que se começou a compreender os passos para a síntese de proteínas. É na molécula de DNA que está... Eita, Zorro. Que está o código para a produção de uma proteína. O que é que a gente pode tirar disso aqui? DNA é o código para a produção de uma proteína, ou seja, o DNA diz, a proteína tira do papel. Vou colocar assim, ó. Projeto, realidade. É o engenheiro e o pedreiro aí, ó. Pronto, vamos tentar interpretar essa imagem gigante. Bom, aqui, ó.